chegando aqui no estúdio do Jornal do Piauí. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Tiago, boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha nesta terça-feira. Traga aí o seu destaque hoje, Elivaldo. Olha, Tiago, hoje a política foi bastante movimentada nesta manhã, quase que de recesso de final de ano. Eu conversei com o deputado federal Fábio Abreu, em que ele revelou os passos que o PL piauiense está percorrendo no sentido de definir o seu destino partidário. E o deputado Fábio Abreu disse que defende no partido uma migração conjunta e há várias opções, e citou pelo menos 4 opções. Das mais viáveis, hoje eu destacaria 3. O PSB, numa federação com o PT e outras siglas governistas e de esquerda, o PSD, que já tem a sinalização de 2 deputados estaduais, doutor Hélio Oliveira e o coronel Carlos Augusto, e o outro é o MDB, que perdeu agora, recentemente, um pouco de força como uma sigla atraente para o PL. Mas há lideranças do PL muito visadas pelos MDBistas, como, por exemplo, o presidente da sigla, o deputado Fábio Xavier, que já foi pessoalmente convidado pelo presidente da Assembleia, Temístocles Filho. Lídia Brito, Tiago, nos traz também, daqui a pouco, uma reportagem em que o prefeito da capital, doutor Pessoa, confirma um encontro que terá daqui a pouco, hoje à tarde, com o governador Wellington Dias no Palácio da Cidade. Eu imagino que será um encontro pautado em questões administrativas, em parcerias administrativas, reunindo aí os 2 palácios, o da cidade e o de Karnak, mas seguramente há sempre uma brechinha para tratar de assuntos políticos. Como sabemos, o prefeito da capital, ele sempre tem reiteradamente defendido uma espécie de terceira via da sucessão estadual. Terceira via nem é governo, no caso Rafael Fonteles, e nem oposição, no caso progressistas. Então, a Lídia traz essas informações, inclusive uma opinião do vice-prefeito Robert Rios, que volta a defender com argumentos fortes a possibilidade de uma terceira via competitiva na eleição municipal. Olha, na eleição estadual, melhor dizendo, na sucessão estadual. Elivaldo, nós vamos falar também hoje aqui, já desde ontem, trazendo informações acerca de Uruçuí, né? Há uma comitiva nesse momento, formada por gestores de diversos órgãos públicos lá na cidade, justamente traçando um diagnóstico dos estragos em função das chuvas que atingem lá a região do Alto Parnaíba, desde a última quinta-feira. Só lembrando que isso aqui é uma estrada, não é um rio, né? É verdade. Era para ser, aí terminou cortando, né, uma parte da API 247, é o momento aí que ela está desmoronando. Deus do céu, olha só. E permanece dessa forma, não há possibilidade de se fazer intervenção com as águas aí passando, é um riacho, né, que passa por aí por baixo. E há uma preocupação também, porque essa estrada é justamente a ligação de Uruçuí com Baixa Grande do Ribeiro e também com Ribeiro Gonçalves, que são 2 cidades super produtoras de grãos, né? E essa é uma via fundamental, não só para o escoamento, mas também para a chegada dos insumos, Elivaldo. Exatamente. E a ProSoja está preocupada com isso. Para você ter uma ideia, Tiago, você citou o município de Baixa Grande do Ribeiro, a importância desse município, ele concentra mais da metade da produção de soja do Piauí. Quase 60% da produção de soja vem exatamente dos projetos localizados no município de Baixa Grande do Ribeiro. E essa rodovia aí, que é a rodovia 247, é exatamente a ligação de Uruçuí, é uma espécie de trocamento na direção de Baixa Grande do Ribeiro e logo à frente Ribeiro Gonçalves, que também tem uma ligação, no caso aí, eu imagino, pelo Maranhão, por uma ponte que tem ligando Ribeiro Gonçalves ao território maranhense, ou por dentro, lá por Baixa Grande do Ribeiro, até chegar em Tasso Fragoso, aí a travessia através de Pontão. Mas aí é um caso de quase que isolamento pleno desta região extremamente produtiva, como você falou, em relação a grãos no estado do Piauí. E nós temos uma posição do presidente da ProSoja acerca do impacto que isso pode causar, né, Elivaldo? A gente pensa que não, mas a colheita da safra é só lá na frente, então vai haver tempo hábil para recuperar, mas a verdade é que insumos estão chegando a todo tempo lá na região para possibilitar o plantio com o resultado esperado. Aliás, espera-se uma safra recorde por lá, né? O planejamento é esse. Pela área plantada e pela dinâmica
da condução da lavoura, o IBGE, inclusive, que é um órgão oficial, já acena para uma safra de grãos superior a 6 milhões de toneladas. Soja é o grão que puxa o agronegócio nessa parte, deve superar a casa dos 3 milhões de toneladas. Tiago, e claro, nessa época do ano não tem safra ainda, então não tem aquela movimentação intensa de caminhões Cerrado, Teresina ou Maranhão para o escoamento da safra, outras regiões do país, mas tem a chegada de insumos, principalmente herbicidas, eu acho que alguma coisa de sementes de milho, principalmente para safrinha, que é plantada logo após a colheita da soja. Máquina E eu acho, né? até mesmo que máquinas já para a colheita e também para os tratos culturais da lavoura e até mesmo substâncias para combater pragas e doenças, né? Defensivos agrícolas e herbicidas também, que são muito utilizados nessa fase da condução da lavoura. Vamos ouvir o que diz o presidente da ProSoja. A situação é extremamente crítica, né? Você é a única ligação dos municípios de Ribeiro Gonçalves e Baixa Grande do Ribeiro, que hoje se encontram totalmente ilhados, né? Então nós temos quase que 2/3 da produção do estado, além desses municípios e dessas comunidades ilhadas, sem qualquer ligação hoje com o restante do estado. Pra você ter noção, nós hoje, para sairmos daqui, nós temos que pegar uma via vicinal que sai pelo Maranhão, atravessa o Rio Parnaíba por Balsa e daria a volta para subir para Uruçuí ou para Teresina ou para qualquer outro município. O que não grandes caminhões, dependendo do que estejam carregando, não faz esse trecho. Então, é uma situação que pode ter um impacto significativo para essa região produtora aqui. É lamentável, porque a estrada já vinha se deteriorando há bastante tempo, mas vamos torcer para que dê certo, porque é uma situação muito crítica. Ainda tem produtos que precisam chegar nas lavouras. Nós temos lavoura de milho que foram implantadas, que precisa de ureia, nós temos lavouras, nós temos máquinas que precisam chegar. Então, assim, esperar para fevereiro para ter uma resolução é um caso extremamente crítico. E a fila já deve começar aí a criar um congestionamento no meio desse buraco aí que foi criado na rodovia. Preocupante a situação, necessária uma intervenção, mas só quando as chuvas cessarem lá na região, né? Baixar um pouco a água, né? Para ter uma intervenção de máquinas e equipamentos pesados para reparar esse trecho danificado da EPI 247. E o presidente da ProSoja, Alzir Neto, ele conhece bem a região porque ele produz exatamente nessa região de Baixa Grande do Ribeiro, né? O projeto que ele integra, que ele faz parte, que ele conduz é exatamente do município de Baixa Grande do Ribeiro. E esses caminhos aí, esses atalhos, eles são importantes, mas não resolvem. Não tiram o caráter de isolamento da região, o que vai merecer, e já está em planejamento, essa intervenção emergencial para restabelecer minimamente o tráfego de veículos na região, Tiago. Aliás, Elivaldo, o governo do estado decretou situação de emergência ali na região do Alto Parnaíba em função desse volume de chuvas, da elevação do nível dos rios, para possibilitar uma assistência mais rápida em caso de necessidade. Inclusive, montou uma comitiva de órgãos públicos. Acerca desse decreto, eu quero falar agora com a repórter Gorete Santos, que nos traz mais informações. Então, está decretada a situação de emergência, Gorete. Sim, Tiago. Uma boa tarde a você, Elivaldo, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Com a destruição desse trecho da PI 247, trouxe, obviamente, esse comprometimento para a produção de grãos na região, consequentemente também o escoamento dessa produção, e toda essa chuvarada traz consequências que vão muito além disso. Em função dessa situação, o governador decretou a situação de emergência, já cogitou também a possibilidade de uma ponte móvel, e toda essa situação está sendo avaliada, inclusive com uma comissão que foi hoje para o município de Uruçuí, para avaliar não só a região na cidade, mas também tudo o que ocorre no território de Alto Parnaíba, que envolve, na verdade, 12 municípios. Nesse decreto baixado pelo governador Wellington Dias, prioridade para as ações de reconstrução
e também de atenção às famílias, porque além dessa questão econômica que chega pela produção de grãos, há também muitas famílias que foram afetadas, famílias desabrigadas, outras desalojadas, comunidades isoladas também. E aí é uma comissão que está no município de Uruçuí. Essa comissão, ela é formada por Corpo de Bombeiros, mas também por vários órgãos do governo do estado, né? A exemplo da Secretaria de Defesa Civil, Assistência Social, engenheiros do Departamento de Estradas e Rodagem também. Esse decreto, ele inclui ainda, Tiago, prioridade para a contratação, inclusive, de voluntários que possam trabalhar mais perto dessas famílias, sentindo as necessidades, levantando as carências de cada uma delas, para agir, por exemplo, em arrecadações de donativos e vendo a real situação para que se possam tomar as providências necessárias o quanto antes. Tiago. Inclusive, viu, aproveitando aqui a presença do Elivaldo, hoje pela manhã chegou lá representantes do comando do Corpo de Bombeiros para fazer uma espécie de visita técnica, Elivaldo. Sabe, fazer um diagnóstico do que está posto mesmo lá, saber se necessita irem mais equipes ao local. O Corpo de Bombeiros, que nesse momento ele atua mais na remoção de famílias, mas pode prestar um auxílio maior em caso de necessidade. Com certeza, Tiago. E, aliás, a Gorete, ela enaltece aí um aspecto interessante, porque abrange exatamente a parte, eu diria, mais frágil das consequências da enxurrada, que são as comunidades rurais, muitas vezes desassistidas ou com assistência precária diante dessa situação, porque fica mais difícil o poder público chegar à prefeitura lá de Uruçuí ou do outro município lá de Ribeiro Gonçalves ou Baixa Grande do Ribeiro, do estado chegar, e são famílias carentes que precisam desse amparo ali na hora o mais rápido possível. As roças aí perdidas pela força da água, ou seja, a produção ameaçada. Então, é um lado que merece total atenção dos órgãos públicos para minimizar os efeitos desse enorme prejuízo na região.